Olá galera, tudo bom? Olha só, nossa aula de hoje é referente à unidade 3 do livro de Biologia de vocês. É a última unidade, o último capítulo que a gente vai trabalhar do livro 1, tá? A unidade 3, ela traz como pergunta inicial assim: como os elementos químicos circulam no planeta Terra? A gente vai entender um pouco como é que funciona essa renovação de alguns elementos químicos tão importantes para a vida. A gente aprende na química que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente vai ver também aqui na biologia como isso acontece envolvendo alguns elementos químicos muito importantes, como hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e até o fósforo. Esses ciclos, eles acontecem em escala global, tá? Os principais ciclos, como eu falei, água, carbono, oxigênio e nitrogênio. O ciclo da água, mais abundante componente dos seres vivos. A gente sabe que a Terra ela é composta cerca aí de 90 a 95% de sua estrutura total é água. Dessa água, nós temos aí de 75% até 90%, dependendo do autor ou do químico ou do biólogo, né? Ainda tem controvérsias quanto a esse valor total de fato de água na superfície da Terra, mas a gente não tem água só na superfície, a gente tem na parte interior da Terra também, né? Dessa água toda, menos de 1% de água está disponível para o consumo. Essas águas elas são encontradas em reservatórios como oceanos, rios e lagos. A atuação do homem em cima desse ciclo da água, principalmente através de desmatamento e eutrofização. Vamos analisar e entender um pouquinho como funciona esse ciclo da água. Nós temos o ciclo pequeno e o ciclo grande. O ciclo pequeno, ele acontece lá nos oceanos. A gente tem evaporação da água. A água evapora, ela condensa e depois da sua condensação se transforma em chuva, precipita e volta de novo para o oceano. O ciclo grande é um ciclo que envolve várias etapas, porque nós temos a evaporação, mas a evaporação ela vem da transpiração e respiração das plantas e animais, tá? E a evaporação envolvendo o aumento de temperatura na Terra, tá? Então, essa água ela evapora ou ela é lançada na atmosfera através da transpiração e da respiração dos animais e plantas. Essa água ela vai condensar. Quando ela estiver condensada nas nuvens, ela pode precipitar, se transformar em chuva. E aí ela retorna para o solo. Essa água ela vai passar por dois processos. Ou ela vai direto para o rio, para o lago, para o oceano, ou ela vai sofrer uma infiltração no solo. Ela vai infiltrar e vai chegar até os lençóis freáticos, tá? Quando a gente fala que a água da Terra está acabando, é a água potável, é a água que é possível realizar o consumo. Essa água que a gente pode consumir, na maioria das vezes, vem de lagos ou de grandes reservatórios subterrâneos, dos grandes lençóis freáticos. O outro ciclo é o ciclo do carbono, presente na estrutura de todas as substâncias orgânicas. Todo e qualquer ser vivo existente sobre a face da Terra tem composição de carbono na sua estrutura. Na atmosfera nós temos um grande reservatório de carbono, que é na forma de gás carbônico, que é o CO2. O gás carbônico ele é lançado através da respiração, da decomposição e da combustão, que seria queimas. Tá? Ele retorna para o ambiente através da fotossíntese. O homem atua como nesse ciclo do carbono? Através da queima de combustíveis fósseis, tá? O efeito estufa, que já existe, sempre existiu, a eliminação de outros gases que quando chegam na atmosfera sofrem reação química e se transformam em gás carbônico, e através do aquecimento global. Tá? Então, nós vamos ter compostos de carbono nos animais, nas plantas,
no processo de combustão, no processo de respiração, porque a maioria dos seres vivos, eles inspiram oxigênio e expiram o gás carbônico. A planta faz o inverso. A planta, ela inspira o gás carbônico e expira o oxigênio. A planta, ela utiliza o gás carbônico para sobreviver. O outro ciclo é o ciclo do oxigênio. Nós temos um reservatório, uma reserva no planeta Terra de 21%. 21% de todo o gás existente na atmosfera é oxigênio. Ele entra através da fotossíntese e sai pela respiração aeróbica, decomposição e combustão. A atuação do homem, ela é direta na camada de ozônio. Nós já falamos em algumas outras aulas sobre essa questão da camada de ozônio, como ocorre essa quebra da camada de ozônio. Nós temos 3 partículas de oxigênio, e aí quando a gente envia para a atmosfera os gases clorofluorcarbonetos, esse ozônio, que são 3 partículas de oxigênio, se quebra e se torna um gás oxigênio simples. Então a gente tem o envolvimento de vegetais, animais, tá? E a decomposição também de combustíveis fósseis. O outro ciclo é o ciclo do nitrogênio. Nós temos cerca de 78% dos gases da atmosfera é o nitrogênio. É indispensável para a formação de ácidos nucleicos e proteínas. Quando a gente estuda a respiração ou os gases compostos na Terra, a gente ouve falar do nitrogênio e nunca é explicado para que serve o nitrogênio. Gente, o nitrogênio, ele basicamente serve para a nutrição das plantas, tá? Do solo. O solo, ele se torna mais nutritivo quando nós temos a decomposição de bactérias, transformando, lançando no solo o amônio, o nitrato ou o nitrito, que são 3 formas de apresentação de um nitrogênio, tá? Essas 3 composições aqui. NO2 é o nitrito, NO3 é o nitrato e o NH4 ou NH3 é o amônio. Eles são essenciais para a vida na Terra. A gente encontra eles na ação dos decompositores, na ação das excreções dos seres vivos. As plantas assimilam esse nitrato, né, e esse amônio para a sobrevivência. Então, o ciclo do nitrogênio, ele está principalmente ligado no desenvolvimento, no crescimento e nutrição das plantas. Algumas espécies de cianobactérias e de bactérias são capazes de transformar o gás nitrogênio, que é o N2, em amônia, que é o N3 ou N4, sendo por isso chamadas de fixadoras de nitrogênio. As plantas das famílias das leguminosas, soja, feijão, apresentam em suas raízes nódulos de bactérias do gênero Rhizobium, que são capazes de realizar fixação biológica e que permitem realizar técnicas de reposição de nutrientes através da rotação de culturas e plantio simultâneo. Então, eles estão intimamente ligados na produção de alimentos. Aqui a gente tem umas imagens desses nódulos, tá, de bactérias e leguminosas. Eles estão aí para nutrir essas plantas, para dar força e nutrição para elas. Aqui a gente tem outra imagem do ciclo do nitrogênio, né, mostrando aí da onde sai, para onde absorve. É só um complemento. E nós temos, por fim, o ciclo do fósforo, tá? O fósforo, ele faz parte da composição química dos ácidos nucleicos e da molécula de energia, que é a ATP. No ciclo do fósforo não existem compostos gasosos, logo não ocorre sua passagem pela atmosfera. A forma mais importante do fósforo para os seres vivos é o fosfato, que é o PO4, que é encontrado no solo e na água, e dessa maneira é absorvido pelos vegetais. Os animais obtêm esse elemento por meio de alimentação, dentro da cadeia alimentar, ou pela água. Quando ocorre a morte desses seres vivos, o fosfato retorna ao solo ou à água pela ação dos decompositores. Então, olha só para as orientações da aula de hoje. Lá no livro de vocês,
no finzinho da unidade, nós temos a atividade parada complementar. Façam a parada obrigatória. Quando a gente retornar à aula presencial, eu dou visto e corrijo. A parada complementar, como são questões de marcar, facilita para eu estar passando para vocês o gabarito, tá? Então, façam a atividade da página 59 e 60 e façam o teste seu conhecimento todinho, da página 62 até o final. E aí eu passo o gabarito para vocês na próxima aula. Deixem feito no livro, que quando a gente retornar com a aula presencial, eu vou estar dando visto e corrigindo aquilo que eu não consegui corrigir através da plataforma, certo? Até a próxima aula.